Olá, meu nome é Vanessa e hoje eu estarei aqui falando sobre a Resolução 432 de 2013 do CONTRAN, que define os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes da fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência para aplicação do disposto dos artigos 165, 276, 277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias psicoativas que determine dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Justamente você que está fazendo o curso de agente de trânsito tem que ter conhecimento dessa resolução para que ela possa ser materialidade na lavratura do auto de infração. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool ou de outra substância, ela se dará por meio de pelo menos um dos procedimentos a serem realizados no condutor de um veículo automotor. Primeiro deles, exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou por uma entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, o etilômetro, e a verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Além disso, podem ser também utilizados como prova testemunhal, imagem, vídeos ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se sempre priorizar a utilização do teste de etilômetro. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, que haja uma comprovação dessa situação por meio do teste do etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para a lavratura do auto de infração, para a autuação da infração administrativa. No teste do etilômetro, o etilômetro deve atender os seguintes requisitos: ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, ser aprovado na verificação metrológica inicial e eventual em serviço e anual, E do resultado do etilômetro, a medição que é realizada deverá ser descontada a margem de tolerância, que será conhecida como erro máximo admissível, conforme essa legislação metodológica, de acordo com a tabela de valores referenciais para o etilômetro. Essa tabela está no anexo 1 dessa resolução. Tá? Por que a gente chama teste do etilômetro, mas muitas pessoas chamam bafômetro? De maneira errada, as pessoas acabam falando bafômetro, mas não é o bafo que é medido, e sim o ar alveolar expelido pelos pulmões, Com relação aos sinais de alteração da capacidade psicomotora, poderão ser verificados de que forma? O exame clínico com um laudo conclusivo firmado por médico perito ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais da alteração da capacidade psicomotora. No anexo 2 da resolução também traz um termo de constatação e conduta em que o agente na lavratura do auto vai identificar esses sinais, que para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, não deverá ser considerado somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto de infração ou no termo específico de constatação e conduta que contém informações mínimas indicadas, que deverá também acompanhar o auto de infração.
Com relação à infração administrativa, quando que ela ocorre, né? Ela ocorre, por exemplo, pode ser caracterizada por exame de sangue, que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, pelo teste do etilômetro, com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valor referenciais para o etilômetro que consta no anexo 1 da resolução. Também pode ser por sinais da alteração da capacidade psicomotora, né? Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do CTB ao condutor que recusar-se a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos na resolução, sem prejuízo da incidência do crime prevista no artigo 306, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Quando que ocorre o crime? O crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. O exemplo, exame de sangue que apresenta um resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Pode ser também pelo teste do etilômetro, com a medição realizada igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Claro, descontando sempre o erro máximo admissível constante na tabela de valores referenciais para o etilômetro. Sempre o agente tem que estar olhando essa tabela da resolução para que faça o desconto do erro admissível de maneira correta. Também pode ser exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou até mesmo pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem a dependência. E não fez o bafômetro, não fez o etilômetro, né? A gente fala bafômetro involuntariamente, mas o agente também pode identificar os sinais, né? Fazer a lavratura do termo de constatação e conduta. Então, a ocorrência do crime, ela configura um crime deste artigo quando o agente identificar 2 ou mais sinais, né, que o condutor usou, bebeu, né, fez o consumo de álcool, né? Por exemplo, desordem nas vestes, odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos, apresentou vômito. Então, isso são um conjunto de sinais. Além das exigências estabelecidas na regulamentação específica, o auto de infração deve conter o quê? No caso de encaminhamento do condutor para o exame de sangue, exame clínico ou exame do laboratório especializado, a referência a esse procedimento no auto de infração. No caso dos sinais da capacidade psicomotora, né, o preenchimento do termo de constatação e conduta. No caso do teste do etilômetro, tem que estar constando a marca, modelo, número de série do aparelho, número do teste, o valor, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado, né? Conforme o caso, a identificação de testemunhas, se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar e se houve a recusa ou entre outras informações. Tudo isso tem que estar constando no auto de infração para dar mais materialidade, para que não ocorra aí o arquivamento, o preenchimento correto ou ausência de informações essenciais que estão aí previstas na resolução 432. Os documentos gerados, o resultado dos exames, deverão ser sempre anexados no auto de infração, né? No caso do teste do etilômetro, para o preenchimento no campo valor considerado do auto de infração, deve sempre observar, levar em consideração as margens de erro admissíveis, né? Sempre se atentar a essa questão das margens de erro admissíveis, né? Porque se você não preencher de maneira correta, esse auto vai ser anulado.
E o motorista vai passar impune por essa questão importante, que é o álcool e direção, é um dos grandes causadores de sinistros de trânsito. Então, das medidas administrativas, quando acontece, o veículo ele vai ser retido até a apresentação de um condutor habilitado e esse condutor também vai ser submetido ao teste do bafômetro, né? Então, caso não apresente um condutor, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, né? Lembrando que, se for liberado para um outro condutor, no auto de infração também vai estar constando ali o documento, né? O registro de quem foi a pessoa que saiu conduzindo o veículo, tá? Caso o condutor não compareça no órgão, né? Antes tinha a opção de recolhimento da CNH. Hoje, o agente de trânsito, por esta infração, não é necessário mais o recolhimento, tá? De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização, nas fichas, não se recolhe mais a CNH, tá? Nesse caso da infração 65. Qual que é a penalidade? A penalidade da infração do 165 é uma multa gravíssima, 10 vezes, agravada em 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses do condutor. Lembrando que é obrigatória a realização do exame de alcoolemia sempre para vítimas fatais de sinistro de trânsito. Em resumo, né, o artigo 165 ele trata do teste do etilômetro e o 165A, que é o seu desdobramento, trata-se da recusa, né? Porque o condutor pode alegar que não posso colocar provas contra si mesmo. No caso da recusa, eu não estou incorrendo crime de trânsito? Não, tá? Não é bem por aí. A questão da recusa é que quando você se recusa, não consegue se verificar a porcentagem, porém é feito um termo de constatação e conduta e lá, se houver 2 ou mais sinais, ele também vai ser encaminhado para o judiciário para que ele responda também no artigo 306, que além da infração administrativa, ele também responderá por um crime de trânsito, né? Então, existem esses 2 desdobramentos do artigo 165, o 165 e o 165A. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os novos desdobramentos, que é o 165B, o 165C e o 165D, que trata do exame toxicológico.